Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e aqui a minha colega, jornalista Shirley Marciano. Cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal aqui da Rádio CT. É o Clique Jornal porque a internet, ela rompe barreiras e promove a comunicação sem fronteiras, sempre antenado no mundo virtual. Lembrando a você, internauta, que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não apenas de CIT, de ciência e tecnologia, de política, de questões sindicais ou cultura. Na nossa programação, a Rádio CT aborda temas desde o clima espacial, veículos lançadores de satélite, energia, questões sindicais, movimentos sociais, passando também por amenidades, por causos e até mesmo filosofia e religiões, sempre ao vivo, sem cortes, com retransmissões em horários alternativos, sempre às 9 da noite você tem a retransmissão aqui do Clique Jornal. E também a gente tem essa espontaneidade, essa dinamicidade ao nosso jornalismo. E lembrando que você, ouvinte, você pode interagir com os nossos entrevistados aqui pelo telefone 3942-1777 ou então mandando a sua mensagem para a nossa página no Facebook. Tá combinado assim? Então tá certo. O programa de hoje vai falar com o Toninho Donizete. Toninho Donizete, para o Antônio Donizete, que é o Toninho, ele foi o 5º vereador mais votado aqui na cidade de São José dos Campos, mas as regras do jogo eleitoral impediu a sua eleição. Mas passados 2 anos, o Toninho Donizete emplacou como deputado federal. Ele é o primeiro suplente da coligação PSTU e PSOL, e ele está na porta de entrada do Congresso Nacional com a sua primeira suplência através do PSTU e PSOL. Toninho Donizete, permita-me chamá-lo assim. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a teus ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui, poder conversar com você, com os seus ouvintes, e nesse programa de variedades, nesse clique. É um clique cibernético. Cibernético. Toninho, qualquer outra pessoa poderia sofrer de depressão ou estar consultando um psicanalista, porque, poxa, o 5º mais votado da eleição, de 21 vereadores, atrás de você ficou mais 16 vereadores, né? E todos foram eleitos, até com 1.000 e poucos votos, e você com tantos 1.000 votos não emplacou lá dentro da Câmara Municipal. Passa-se 2 anos, está lá numa composição inédita até aqui no estado de São Paulo, PSTU e PSOL, primeiro suplente de deputado federal, também não pôde. O que pensa o PSTU? Olha, Paulinho, sobre isso, né? Não, sim, eu penso que, e o PSTU pensa assim, nós somos um partido que ele funciona todo ano, e é um partido que está nas lutas dos trabalhadores, nas lutas do movimento popular. É isso que nós fazemos, né? Ter um parlamentar digamos assim, deve ser uma consequência. Nós não vivemos do parlamento, nós não recebemos dinheiro do parlamento, nós não recebemos dinheiro de empresas e tal, e o que nós fazemos é justamente estar nessa luta. Hoje, por exemplo, nós já estivemos junto com os trabalhadores da Petrobras, que estão em greve, na assembleia deles, apoiando eles. Nós já estivemos na escola que está ocupada, nesse momento está ocupada, aqui num combate a essa tentativa do Alckmin de fechar as escolas. Na verdade, é uma coisa maluca no estado de São Paulo, né, Paulinho? Aliás, não é só no estado de São Paulo, em outros estados também. É parte do chamado ajuste fiscal
do governo federal, que o governo federal está fazendo e que está repercutindo nos estados e nas prefeituras. Porque você veja só, nós aprendemos e todos nós sabemos que é preciso educar a criança, educar o adolescente para não ter que polir o adulto. Mas o que o Alckmin faz é justamente ao contrário, ele tenta fechar escolas, retirando o dinheiro do investimento das escolas para abrir mais presídios, ou para pagar mais presídios. Nós não queremos punir o adulto, nós queremos educar o jovem, educar a criança. É isso que nós temos que fazer. Não está tendo a ideia, e isso aí não é meio complexo, porque fica aí a ideia de se fechar escolas, de se construir presídios e daí, na sequência, privatizar os presídios aqui no estado de São Paulo? É parte dessa política, não tenha dúvida. E até por falar nessa história, né, eles querem privatizar tudo. A Petrobras também é uma tentativa de privatização que, na verdade, tudo que era do pré-sal, os campos do pré-sal, boa parte já foi privatizado. E quando a Dilma dizia que ia manter estatal na vez passada, na eleição passada, nós vimos que depois isso não é verdadeiro. Eles tentam privatizar tudo. Não só os presídios, estão tentando privatizar tudo aquilo que a população construiu, que a população tem. No caso da Petrobras é isso. E no presídio, por exemplo, é um absurdo se privatizar. Veja só, porque na verdade vai passar a dar lucro. O presídio teria que dar lucro. Então isso significa que tem que ter mais gente. E nós já temos a terceira população carcerária, a terceira maior população carcerária do mundo. E você veja só, né, Paulinho, como se fala que esse aqui é uma pátria educadora, como a Dilma diz que é, mas que pátria educadora é essa? Que está fechando escola no estado de São Paulo, mas em Minas Gerais também, em outros lugares também. Quando ela vem com a história do pré-sal e diz que 10% do pré-sal é para educação. Vai ser para educação. Aí você tem que fazer uma pergunta, é importante que a população seja bastante crítica. Qual é a pergunta? E os 90%? E o restante? Para onde vai o restante, os 90%? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. É isso que tem que estar colocado. 10%. Não dos 10%, porque isso é muito pouco. Porque deveria ser tudo voltado para a população brasileira. A Petrobras poderia garantir uma condição de vida fantástica para a população brasileira. Só a Petrobras. Veja só o tanto que roubaram. Se fala por aí, aqueles que estão trabalhando na Operação Lava Jato, que já se fala aí em quase 42 bilhões, mas tem um setor que fala que volta de 100 bilhões. Uma empresa de onde retirou 100 bilhões e continuar existindo, continuar ainda produzindo, continuar ainda dando lucro, é porque tem muito para dar. Porque você veja só, um diretor da Petrobras, como esse chamado Paulo Roberto Costa, teu xará, né? Paulo? Não, xará, só no primeiro. Só no primeiro. Ele devolveu 230 milhões. E bom, quanto ele roubou? Para se devolver 230 milhões, é alguma coisa de 0,00001%. Quase nada, quase nada. Então tem sido isso que está colocado aí a chamada, toda essa corrupção que está fazendo aí na Petrobras e em outros setores também, né, Paulinho? E nós precisamos fazer essa luta para manter essa empresa estatal, essa luta para que o Alckmin não feche as escolas, essa luta para que a gente possa ter uma sociedade melhor, e é possível ter uma sociedade melhor. Queria até colocar nesse momento aqui, Paulinho, que hoje é o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra. Hoje é o dia que se homenageia Zumbi dos Palmares, que foi um grande lutador do povo brasileiro, a luta contra a escravidão, e que ficou na memória, uma história ainda pouco contada, né? Agora, tanto dele como da sua mulher, Dandara, que na verdade foi assassinada 2 anos antes dele, né? E ele... Mas a Dandara, ela preferiu suicidar-se a viver escrava. Não, a Dandara, ela foi assassinada, né? Porque ela esteve no combate ao lado dele também, né? Ele era de Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares durou quase 100 anos, mano. É um pouco que o nosso estudo, o nosso ensino ainda não conta toda essa história. Que é uma história fantástica de resistência do nosso povo. Nos últimos 10 anos, 500 mil jovens foram assassinados aqui no Brasil. Desses 500 mil jovens, 78% são negros. O que acontece com esse país, com a nossa sociedade e com os nossos governantes? Olha, Paulinho, na verdade é um genocídio do povo negro, né? Existe um genocídio do povo negro. Na periferia se atira primeiro, depois pergunta quem é, né? Para depois pegar a identidade. E tem sido assim, se o jovem é negro,
e se usa um cabelo black power, isso é muito pior. Então, o racismo ele existe. A sociedade é uma sociedade racista. Nós percebemos isso todos os dias. É só pegar os índices do número de trabalhadores negros, o quanto ganham os trabalhadores negros, a quantidade de carteira assinada. E a mulher negra, então, é uma situação muito pior da situação da mulher negra, que a mulher já é um setor oprimido, e quanto negra, mais oprimido ainda. Então, acho que uma coisa que tem que se mudar, e não dá para aceitar esse tipo de coisa em pleno século XXI. É um absurdo. Fica muito velado, né? Porque, por exemplo, a gente, lá na França, eles sofreram um atentado ISIS, lá um grupo islâmico radical, e todo mundo trocou a foto no Facebook, em protesto. É claro que a gente sente muito pelos franceses que foram brutalmente assassinados, mas aqui no Brasil, dia a dia são assassinados jovens, negros, nas favelas, e ninguém toma uma postura, ninguém vai para a rua, ninguém reclama, ninguém diz nada sobre o assunto. Então, você acha que isso aí tem relação com a imprensa, ou é uma coisa assim que o Brasil está acostumado a esse tipo de coisa, infelizmente? Não, infelizmente é assim, veja só, que parece ser uma coisa normal. E nós temos que nos indignar. É preciso indignar com a injustiça, é preciso indignar com tudo isso que tem acontecido. Com a impunidade nós temos que indignar, com a intolerância, precisa se indignar com a intolerância, e tudo isso. E é um fato hoje. Se pega os índices, estatisticamente, a grande maioria da população negra. Por outro lado, não se dá chance para que a população negra, porque as condições não são iguais. Se as condições fossem iguais, se a disputa fosse igual, seria fantástico, mas não é assim. A vida não é assim, a vida é muito mais difícil, para quem tem a pele negra. Isso pode ter certeza. É velado, o racismo no Brasil é uma coisa velada, ele não é explícito, agora, mas ele é velado. E vem com essa história da democracia racial, como se ela existisse, que no fundo ela não existe. E nós temos que atuar muito para que isso venha a acontecer, porque entra governo, sai governo, e essa história não muda em lugar nenhum, continua sendo assim. Toninho, agora, a grande mídia, ela tem uma participação com os senhores feudais, com os dirigentes desse país, porque o fechamento de escola, fala-se de disponibilidade, e racismo está se falando em sociedade não racista, mas sociedade visual. Existe uma cretinice nisso aí de tentar deturpar as coisas para deixar tudo ameno. Imagine, nós temos uma sociedade visual. Não tenha dúvida, né? Você imagina, a aparência é uma coisa que está colocada, aliás, é proibido por lei, mas na verdade a sociedade é assim, toda a forma que se tem. E essa história de fechar a escola, está fechando a escola onde? Na periferia, a não ser de Pinheiros, né, que tentaram fechar, até agora tem resistido lá em Pinheiros, esperamos que seja vitoriosa essa luta, mas vai tirar de onde? Na periferia, para que hoje a sala de aula deveria ser num colégio pago, que na sua grande maioria, na extrema maioria, talvez 99% são brancos, num colégio pago, a sala de aula é de 20 alunos, 15 alunos, 25 alunos no máximo. Agora, no estado já é de 35, 40. Se fecha a escola, vai aumentar muito mais o número de alunos por aula. E a qualidade de ensino cada vez pior. Muito ruim a qualidade de ensino. E quem vai mais ser prejudicado? Mais uma vez, também a população negra, que quem mora mais na periferia, porque a vida se reproduz, digamos assim, mais barato na periferia, onde as pessoas têm que viver, senão não conseguem. O pessoal da POS, eles até reconhecem que hoje tem entrado menos alunos nas escolas por causa da redução da taxa de natalidade mesmo. Mas aí eles defendem que essa verba, que tecnicamente sobraria, que eles deveriam investir na qualidade, que está realmente precária nas escolas, né? Então, isso significa também a quantidade de alunos na sala, está diretamente ligado, e também com implementação de coisas novas e melhorias que já deveriam ser feitas há muitos anos, né? Agora, outra coisa também, com relação àquilo que o Paulinho falou, deles tentarem amenizar, através das palavras, coisas que acontecem que a gente tem que criticar. Por exemplo, a questão de deixar as escolas... falar que está disponibilizando prédios, ao invés de falar assim, estamos fechando escolas. Eles fazem isso também com relação aos negros, quando dizem, por exemplo, eles têm preconceito de si mesmo, porque eles vivem falando esse negócio de que estão sendo prejudicados, só que na verdade eles é que se separam, eles criam um apartheid entre brancos e negros por conta própria.
A outra relação também é com relação às mulheres. Quando a gente fala, por exemplo, a gente tenta defender nosso direito enquanto mulher, que somos prejudicadas porque recebemos salários mais baixos do que os homens, e por um monte de questões, eles já falam que essa coisa de feminismo é coisa de sapatão, Mas, é verdade. E quando é estuprada... não, mas você viu a roupa que ela estava? Ela queria. Então. A sociedade está embarcando numa questão que o governo conseguiu, os donos desse país conseguiu incutir na cabeça da sociedade uma autodefesa, Toninho. Não, o que acontece, eu penso, você tem razão, por exemplo, a forma da mulher se vestir deve ser uma coisa que interesse a ela que deve saber da forma dela se vestir. E não tem nenhum cidadão, ninguém tem um direito de querer questionar isso ou de ofender uma mulher pela forma dela se vestir. Isso é um absurdo. E a gente vê, às vezes, umas exposições aí, como foi aquele caso naquela universidade, se eu não me engano, em Santo André, que é uma coisa absurda. Ela estava vestida daquela forma, e qual o problema? Ela tem esse direito. A Geise Arruda. Pois é, justamente. Então, essa história, e são os setores mais oprimidos. É um fato, a mulher é oprimida na sociedade. E, aliás, a mulher sofre muita violência na sociedade. Se mulher negra, então é pior. Tanto é que eu queria já antecipar aqui a falar a vocês que amanhã, às 10, amanhã sábado, dia 21, às 10 horas da manhã, nós vamos estar realizando um grande ato na Praça Afonso Pena. Então, Então a gente faz o seguinte, a gente vai para o próximo bloco, e a gente fala desse ato desse sábado na Praça Afonso Pena, aqui em São José dos Campos. Um instante só, o Toninho Donizete, primeiro suplente do PSOL PSTU, volta já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com Antônio Donizete, o Toninho Donizete, o Toninho do PSTU, falando o que é o PSTU. Toninho, você falou de povo, da sociedade, agora, nas últimas eleições,
a gente viu, da qual, nas últimas, não para deputado federal, mas na eleição de vereador aqui, há 2 anos atrás, aqui em São José dos Campos, a gente observou que a população da cidade de São José, 70% dela, eles votaram em candidatos sem mandato. Então, eles expressaram aqui em São José dos Campos um sonho de mudança e tal. Só que daí renovou só 30% da Câmara. Então, de 21 vereadores, apenas 6. Só que 70% votou em quem não tinha mandato. Você acredita que essa expressão, e agora, depois da eleição do prefeito Carlinhos de Almeida, reverte esse quadro novamente? Para votar em pessoas que não tenham mandato? Exato. Eu acho que essa é uma vontade da sociedade, creio que sim. Mas, Paulinho, antes eu queria falar do ato de amanhã. Sim, vamos falar do ato de amanhã. Então fica essa pergunta pendurada, porque no bloco anterior a gente falou de sábado, ato aqui na Praça Afonso Pena, em São José dos Campos. Isso, às 10 horas da manhã, que é um ato que vai abranger vários assuntos. Um deles é a questão da consciência negra, uma homenagem a Zumbi dos Palmares, essa luta do povo negro. E nós estamos convidando, então, todo mundo a estar presente, aqueles que concordam com essa luta da afirmação do povo negro. E também a luta, já que nós tocamos no ponto de mulher também, da opressão da mulher. Sabe que dia 25 de novembro é o dia latino-americano da luta contra a agressão à mulher. Aí o movimento feminino da cidade e tal vai estar junto também nessa luta amanhã. Tanto o movimento de mulheres em luta e vários outros movimentos vão estar também nesse ato amanhã. E nós estamos convidando aqueles que também concordam com isso, aqueles e aquelas que concordam com isso, a estar presente amanhã na Praça Afonso Pena. E tem mais um ponto, que é a questão do Fora Cunha. Você sabe que o ato Fora Cunha tem dado muita gente tem participado por esse Brasil afora, tanto o Rio de Janeiro, São Paulo, por todo lado onde tem o ato Fora Cunha, porque não dá mais. Inclusive Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara Federal, é o que está fazendo projetos contra a mulher, vários projetos contra a mulher, que é um projeto absurdo, são projetos absurdos que ele tenta fazer. E além do mais, isso é um corrupto total, né? Você viu que fizeram. Ele não só é corrupto, como ele já está comprovado, o dinheiro que ele tem na Suíça, como a desculpa que ele dá é muito pior. Porque, na verdade, qual que é a defesa que ele faz? Que, na verdade, que alguém, para prejudicá-lo, alguém que queria sacanear, e aí pegaram e depositaram os 5 milhões na conta da mulher dele. Agora você imagina que inimigo é esse. Sacanagem. Que sacanagem fizeram com ele. Podia fazer conosco. E você já imaginou? Cada amigo que esse homem arruma? Não, e depois ele vem dizer que ele acumulou uma fortuna que está depositada na Suíça, que quando ele vendia carne enlatada para os países da África, ele fazia uma exportação de carne enlatada. Na verdade, enlatado estamos nós aqui, que nem tonto, e o cara tirando sarro na nossa cara. Não é possível. A desculpa é pior do que o feito. Né? É pior ainda. Acha que a gente tem cara de palhaço. Então, por isso que nós temos que fazer esse ato amanhã. É preciso ter bastante gente. Acho que esse movimento tem crescido, porque está na hora de botar fogo no circo. Não está na hora de fazer papel de palhaço, porque não é possível. Toninho, e a eleição aqui em São José dos Campos dos 70% que votaram, 70% da população que votou em candidatos que não tinham mandato, mas não conseguiu eleger essa maioria, apenas 30%, né? Não foi dessa forma, porque é invertido. Né? Aqueles que querem botar gente nova, 70%, não consegue, porque na verdade consegue colocar só 30%. O porquê? Porque é a forma que a legislação é. A legislação é assim, né? É uma forma já para facilitar, já que o voto é proporcional. É uma eleição proporcional, então ela se dá dessa maneira. Agora, eu penso, Paulinho, que tem uma vontade muito grande da população. A população está muito chateada com os políticos, está muito brava com os políticos de conjunto, todos eles. Se você pegar aí quanto que qual o percentual de aprovação dos governos, e seja qualquer governo, é um percentual muito baixo, muito baixo. A Dilma está por volta de 7%, o Carlinhos não tem estatística aqui,
pelo menos recentemente, mas eu não creio que esteja lá essas coisas não, ao contrário. Agora, os políticos também, deputados, senadores, vereadores, também estão assim. Agora, porque é muita corrupção, Paulinho. O povo tem razão. Muita corrupção. O povo tem razão. Agora, não dá. É muita você coisa. citou aí o vereador, o político e tal, o povo brasileiro não tem aquela ideia de esquerda e direita. Agora, você acredita que a esquerda no Brasil, ela é desunida? Eu acho que ela é desunida e eu acho que a esquerda está perdendo um grande momento. Esse é uma coisa que eu penso, né? Nem todo mundo pensa assim, mas eu acho que a esquerda deveria aproveitar mais esse momento de crise que está vivendo tanto o governo federal, os governos no geral, o político no geral, o Congresso Nacional está muito mal. E, por exemplo, quando a gente fala basta de Dilma, que com Dilma não dá mais, mas também não dá mais com Michel Temer. O Michel também é igual, faz parte do mesmo jogo, não dá mais com Cunha, não dá mais com Renan, não dá mais com Aécio, que é a mesma coisa, faz a mesma coisa, tem o mesmo projeto. Por exemplo, o ministro da Economia é o mesmo que o PSDB teria, então não muda nada. Agora estão tentando propor Henrique Meirelles. A proposta inicial, que também é do PSDB? Que foi do PSDB, que foi presidente do Banco de Boston, continua tudo para os banqueiros, não muda nada, tudo é para banqueiro. Agora você vê, o Brasil deve 46%, só paga de dívida 46% do seu PIB. E vai chegar a ser a Grécia, que a Grécia chegou a 70% do PIB comprometido com a dívida. Agora, absurdo, que é uma dívida que já se pagou muito, continua pagando, e quanto mais paga, mais deve. Porque, no fundo, o principal da dívida é quase nada. O resto é serviço da dívida e é juros. Então, é uma coisa que não dá. E todos eles têm o mesmo projeto. Aí vem fazer o ajuste econômico, por exemplo, aí já está colocado a mudança na aposentadoria, no direito à aposentadoria, retirando o direito dos trabalhadores, cada vez mais retirando o direito dos trabalhadores. E o que é pior, Paulinho, com tudo isso, eles arrecadam um pouco, arrecadam para poder pagar a dívida. Agora, uma mudança nos juros, quando sobe os juros, 0,5%, 25% que sobe os juros, a dívida aumenta muito mais do que aquilo que foi arrecadado tirando o direito dos trabalhadores. É um absurdo. Toninho, eu gostaria de fazer a junção do nome do Toninho Donizete e da esquerda do PSTU. Aqui em São José dos Campos, o Toninho Donizete teve quase 7 mil votos, 6.600. Quase 7 mil. Quase 7 mil votos. Você foi o 5º candidato mais votado em São José, mas o 5º de 460. Eu fiquei muito feliz, viu, Paulinho? Ficou feliz? Eu fiquei muito feliz. As pessoas, aquilo que você me falou, né? Você não fica triste, fica chateado, não vai procurar um psicólogo? Não, ao contrário, eu fiquei muito feliz. Achei uma votação estupenda, numa campanha muito barata, onde quem faz campanha para mim são aqueles que acreditam naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito, aqueles que querem me ver, e eu tenho muito... Eu até falando aqui, o Corinthians foi campeão ontem, né? Que maravilha. E eu sou corintiano. Dizendo aqui, eu sou um candidato que eu tenho a maior torcida dessa cidade. Tenho a maior torcida. Todo mundo chega para mim. Aliás, você já presenciou isso quando alguém fala, poxa, torci muito para você ser eleito. Às vezes eu penso comigo, bom, torceu, mas não votou. Se tivesse votado... O que falta isso? Porque daí você saiu de quase 7 mil votos, e sendo o 5º mais votado, e pulou para o quê? 23 mil. E também não fiquei em último lugar, sabia? Tem deputado que foi eleito com uma votação menor que a minha. Alguns deputados tiveram votação menor que a minha. E por quê? Porque tem esse fenômeno aí do tipo do Tiririca leva um monte de gente junto com ele, o André Sanches levou um monte de gente junto com ele. É preciso mudar as regras das eleições, a reforma? Eu acho que é antidemocrático, né? Em todo jeito, essa mini-reforma não mudou nisso, continua sendo bastante antidemocrático. Por exemplo, aqui agora vai reduzir o horário eleitoral na televisão e no rádio. Vai passar a ser 2 blocos de 10 minutos. Agora, desses 10 minutos, 9 minutos é para quem tem deputado eleito, quem tem parlamentares na Câmara Federal. No caso nosso, que nós não temos nenhum deputado, vai dividir 1 minuto que falta, não é que esse 1 minuto fica para quem não tem deputado, esse 1 minuto divide entre todos os candidatos a prefeitos. Por exemplo, se tiver 4 candidatos a prefeitos, nós vamos ter 25 segundos. Não, 25 não, 15 segundos. Se tiver 4... Quer dizer, é só chegar e... Oi, tchau. Vai ser assim. Então, as regras são antidemocráticas. Por exemplo, aqui em São José dos Campos, o pessoal do PSDB, o Eduardo Cury, que é o deputado do PSDB daqui da região, ele votou no Congresso Nacional para que continuasse o financiamento de campanha por empresas.
financiamento privado de campanha, por que as empresas pudessem fazer o financiamento. Nós sabemos que isso é parte da corrupção desse país. Porque, na verdade, Paulinho, quem paga manda. Se ele arrecada dinheiro das empresas para poder fazer a campanha, ele vai responder a quem? Então, a quem votou nele ou a quem... A quem financiou. A quem financiou, evidente. Então, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já com o Toninho Donizete, ele é do PSTU, exatamente para falar sobre, mais uma vez, o ato deste sábado, na Praça Afonso Pena, aqui em São José dos Campos, dia 21 de novembro, e também do tempo e a duração da campanha eleitoral de 2016. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, e eu quero aproveitar aqui e registrar com o Toninho Donizete a nossa audiência pulverizada em São José dos Campos e por todo o Brasil também. Aqui em São José, Toninho, os funcionários e cientistas do INPE, do DCTA, o nosso companheiro aqui de sindicato, o Vitor, acabou de chegar, deu uma alô aqui na porta do estúdio. O Semadem aqui no Parque Tecnológico também. Tem o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades de CIT e estão acompanhando esse bate-papo. O CPTEC lá em Cachoeira Paulista, em Campinas, CLBI lá em Natal, no Rio Grande do Norte, onde nós recebemos essa semana que passou o professor Robélio Paulino, que é seu amigo também, pessoal. Claro, sem dúvida. O Robélio, na verdade, foi quem me trouxe para a política, sabia? Que coisa. Robélio era daqui, foi trabalhador do INPE, né? Foi trabalhador daqui em São José dos Campos, ele que me trouxe para a política. Na verdade, eu entrei fazendo uma greve na GM, eu era trabalhador da GM nessa época, em 1979, e numa assembleia dessa eu conheci Robélio, que era naquela época militante da Convergência Socialista e tal, e aí a gente passou a ter essa convivência. Então, na verdade, é que começo a militar politicamente em 1979 com o Robélio Paulino. Quer dizer, o alicerce está ali. Tá, não, sim, sem dúvida. Um grande companheiro que deve virar prefeito de Natal. No Rio Grande do Norte. Vou torcer para isso. Está nos ouvindo lá em Natal, no centro de lançamento da Barreira do Inferno. Sem dúvida. Onde nos ouve lá. Em Santa Maria, do Rio Grande do Sul, também o CPTEC de lá, e finalmente nos ouve também a unidade regional do INPE, que é do Centro-Oeste brasileiro, que fica lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Bem,
Ô, Toninho, as eleições, fica a torcida para o Robério Paulino em Natal e acredito que ele torce por você aqui em São José Eu dos acho que Campos, sim também. né? Então, porque não é a pessoa, e sim é o partido. É o programa, aquilo que eu coloquei, né, Paulinho? Eu sou aquele candidato que tem a maior torcida, com certeza. Se tivesse uma pesquisa para a torcida, eu teria a maior torcida. E eu penso isso, né? Eu creio que dizem que simpatia é quase amor. Eu espero que em um determinado momento vire amor e que possa emplacar e para fazer a diferença. Eu acho que qualquer candidato nosso na Câmara Municipal de São José dos Campos, essa Câmara não seria como é. Você pode ter certeza. Muitas discussões que chegam até a Câmara nem chegaria. Eles nem teriam a coragem de fazer isso. E com um candidato, um vereador nosso mudaria tudo isso. Por exemplo, em Natal, a nossa candidata, nossa vereadora, a Amanda, que é professora, teve 35 mil votos, se elegeu, porque aí não há regra que impeça ela de tomar posse, porque com 35 mil votos numa cidade que deve ter muito parecida, uns 600 mil habitantes, muito parecido com São José dos Campos, foi um turbilhão que não conseguiu impedir. E ela faz essa diferença lá, nós não temos dúvida. Então, um candidato nosso aqui faria, um prefeito nosso seria completamente diferente dessa cidade. Uma cidade, aliás, em qualquer cidade, um prefeito, da forma, porque nós pensamos de uma forma diferente. Por exemplo, a história da governabilidade, nós não concordamos com ela. Como seria? Eu acho que não pode, a relação da prefeitura com a Câmara Municipal não pode ser essa, não pode ser a relação de toma lá da cá. Senão tem que chamar a população para ver, olha, esse vereador está me exigindo tal coisa, eu não vou fazer. Porque um vereador hoje, você sabe, você conhece, que cada vereador tem seus cargos lá na prefeitura. E o povo, como fica o povo? O povo, azar, não vai, ninguém se preocupa com isso, e todo vereador tem suas benesses na prefeitura. Aliás, até vereador de oposição também tem. E foi assim. Tanto é que todos eles apoiavam o Cury, só 3 que não. Quando o Cury sai, entra o Carlinhos, aí volta, todo mundo apoiou o Carlinhos. Então, que relação é essa? Jacareí é igual, em todo lugar é igual. Não houve diferença, então, de governabilidade da eleição do mandato passado para esse? É igual. É a mesma coisa. Não muda nada, porque programaticamente é a mesma coisa. Eu sei que tem gente que fica até chateado comigo quando eu digo isso. O programa do PT e o programa do PSDB é muito parecido. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Às vezes em alguma liberdade individual pode ser, mas no geral a forma de fazer política inclusive é igual. Agora, não tem nenhuma diferença. A forma de fazer política igual. Agora, que é isso, que vai loteando a Câmara. A Câmara é loteada, era loteada, continua sendo loteada. Você sabe por que existe o Centrão, Paulinho? Vou te dizer uma coisa, porque a prefeitura tem menos dinheiro que tinha na época do Eduardo Cury. Porque com a crise econômica que bateu aqui, não, você pode ter certeza, não tenha dúvida que a vida é assim. É isso que acontece. Porque a prefeitura diminuiu, tem menos dinheiro, então tem menos apoio. Porque com a crise econômica, que bate no mundo em 2008 e vem bater no Brasil agora, e do ano passado para cá, que bate a crise econômica aqui, você retirou dinheiro por todo lado. E está se enxugando para poder pagar a dívida, como a gente disse. Então, a prefeitura tem a condição financeira da prefeitura para comprar apoio é menor. E é por isso que hoje tem a história do Centrão, tem uma diferença política nenhuma. Tem situação, oposição e Centrão. Que se chama de Centrão. São 3 ali. Toninho, mas... Na verdade, se vai para quem paga mais, é um absurdo. O PSTU agiria diferente? Sem dúvida. Não, nós não fazemos esse tipo de coisa. Tanto é, Paulinho, que nos criticam por isso, por a gente não aceitar financiamento. As empresas nem nos oferecem, porque nós não aceitamos, e sabe, todo mundo já sabe disso. Por exemplo, por que isso leva a ter esse monte de gente preso hoje aí do Petrolão? Porque o Petrolão bancou um monte de partido, não é só o PT, hein? Um monte de partido foi bancado aí pelo Petrolão. Então, por exemplo, a Odebrecht, quando ela financia, quando ela dá para o Instituto Lula quase 3 milhões, ela tira da onde aquilo? Porque o cara é bonzinho, quer que o Instituto Lula seja uma coisa fantástica para contar a história do Lula? Ou quando a própria Odebrecht dá 1 milhão para o Instituto do Fernando Henrique, é porque ele adora o Fernando Henrique? Não, porque tem troca. E foi tirado da Petrobras. Quase tudo tirado da Petrobras, e não só, porque essas construtoras financiam campanhas eleitorais e tudo isso há muito tempo. Há muito tempo. Porque, no fundo, Paulinho, não é doação. Quando eles financiam uma campanha eleitoral de um candidato, não é doação, é empréstimo. Eles emprestam. Toma lá.
E depois o retorno é muito maior. Às vezes chega a ser 100 vezes mais do que aquilo que eles emprestaram. Fala-se que o melhor investimento é na política, que cada R$1 que você investe numa campanha, você pega de volta R$6. Isso é real? Deve existir, deve ser assim, deve ser até mais. E vou te dizer, é um absurdo, né? Porque nós somos um partido que nós não aceitamos esse tipo de coisa. Agora, os promotores aqui do Estado de São Paulo, pelo Brasil inteiro, veja só como é isso. Se ele queria que teus ouvintes pensassem um pouco nisso. Nós arrecadamos dinheiro para fazer a nossa campanha, com os trabalhadores, com a juventude, com aqueles que concordam com a gente. Um jovem, muitas vezes, dá R$10 para a nossa campanha. R$20 durante a campanha toda. Você acredita que os promotores, tanto do Estado de São Paulo como principalmente aqui no Estado de São Paulo, estão exigindo, se esses jovens não têm renda, como é que eles podem doar R$10? Existe um problema, nós estamos nos perseguindo nesse sentido, na justiça eleitoral, por causa de R$10, R$20 que cada pessoa doou. Um trabalhador, aqui em São José tem uma história de uma jornalista, por exemplo, que nos apoiava e nos apoia, e que doou R$3.500, R$3.200, se eu não me engano. A promotoria, o promotor pediu a quebra do sigilo bancário para saber se ela poderia doar 10% do rendimento dela anual. E ela chegou, e o rendimento anual foi apresentado, não precisa quebrar sigilo bancário, não. Ela apresentou o extrato bancário. Não, o extrato bancário não, do rendimento do imposto de renda. E tinha uma renda de mais de 42 mil, então ela poderia doar 10%. Agora, por que não faz isso com Cunha? Por que não faz isso com as empresas? Faz isso com as grandes, aqueles que realmente financiam. Porque isso, Paulinho, tem consequências. Às vezes a gente fazendo essa denúncia, fica parecendo, mas tem consequência. Por exemplo, o que acontece hoje em Mariana? Porque não é Mariana, não é que destruiu um distrito de Mariana, não é que algumas vidas foram ceifadas ali, algumas pessoas morreram, eles mataram um ecossistema inteiro. Morreu um ecossistema inteiro, eles mataram o Rio Doce. É um rio histórico de Minas Gerais, com tantas músicas de Minas Gerais. E se acabou. E pode ser que tudo isso, porque não é só lama. Quando se fala de lama, não. Tem todo quanto é tipo de material pesado ali. Até tem uma tabela periódica inteira ali naquela lama. Tem uma tabela periódica inteira. É verdade. Não, é um absurdo. Então, veja só, e era pública, né? Era estatal? Era estatal, era Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce. A Luiz Biondi, ele bem denunciou naquele livro O Brasil Privatizado. Na Privataria Tucana? Não, o Brasil Privatizado, que é um bem mais antigo, que na época do Fernando Henrique ele privatizou. E logo quando privatizou... Antes da Privataria Tucana, já tinha um Brasil privatizado. O Brasil privatizado, a Luiz Biondi. A Luiz Biondi. Ele fez esse livro... que são grandes estudos aí mesmo. Ele fez esse livro justamente para denunciar as privatizações no Brasil naquela época do Fernando Henrique, né? E naquela época, quando ele privatizou, a empresa logo já encontrou uma jazida de minérios lá que valia o valor equivalente que eles compraram. Foi vendida como moeda podre, né? Vendido como moeda podre, na verdade são títulos do Tesouro Nacional, então não entra dinheiro novo nenhum, é um absurdo. Isso aí eu já nem sei. Quase 10% do valor que ela realmente teria. Então fazendo isso com a Petrobras também, faz com todos. Tem mais, o pior é isso, né? O que aconteceu lá, por exemplo, tem duas, e todo mundo sabia, Paulinho, eu sou mineiro, né? Sou mineiro desde que nasci. Você é de Guaranésia? É Guaranésia. O nome da sua cidade? Você quer saber onde fica a minha cidade? Quando me perguntam, tua cidade fica perto de onde? Não fica perto de nada. Fica longe de tudo. Mas o nome é esse? Chama Guaranésia. Guaranésia. É uma cidade bem pequena. Quando eu saí de lá, tinha por volta de 10 mil habitantes. Agora parece que cresceu um pouco. Já tem 10.010. Então, acho que já tem uns 20 mil. Porque na minha época os jovens saíam de lá, né? Muito Sempre cedo. Os jovens saíam de lá muito cedo. Eu fazia 18 anos, esse era o sonho de todo homem. Porque a mulher acabava ficando... Hoje já mudou, essa relação então mudou. Deve ser uma cidade péssima de morar, né? Não, Só tem mulher... Não, hoje já não é mais assim. As mulheres hoje está mais moderno e as mulheres já saem. As mulheres saíam. Seria um paraíso. Mas nessa época, estamos falando de alguns anos atrás, e que a vida já mudou muito. A vida era muito pior. Na década de 70, sim. Que eu vim para cá em 77, ditadura militar, uma coisa mais complicada que agora, né? Mas prosseguindo, no caso lá dessa usina, não é usina? Como que é? Da represa? Da represa. Não, a mineradora, né? A mineradora. Só uma jazida, conforme disse a Shirley, que eles tiraram lá de minério,
pagou todo... Mas eles têm um mapa do solo brasileiro. Esse aqui, porque, na verdade, aqui nesse Brasil, Paulinho, é o seguinte, se fala que são os empresários que são bons empresários, mas ser empresário dessa maneira, qualquer um pode ser. Porque, na verdade, é sem risco, não tem risco. O empreendimento não tem risco, nenhum risco, porque tem um lucro garantido. O lucro já está garantido. Quando eles vendem, eles já conhecem todo o solo brasileiro, todo mundo já sabia como está o solo brasileiro. Esse solo que deveria pertencer ao Estado, que hoje já não pertence mais. Deveria. Porque é um absurdo. Você pega o Elque Batista, né, que agora está quebrado, mas chegou aí. Mas ele era filho do Eliseu. E Batista, que foi ministro das Minas e Energias. Você pega o Edson Lobão, foi ministro das Minas e Energias. Então ele conhece todo o solo brasileiro, sabe onde as coisas estão. Misericórdia. Você veja só, Paulinho, nós temos já que estamos falando com um cientista, né? Por exemplo, o nióbio, que o Brasil tem uma das maiores jazidas, se não me engano, a segunda maior do mundo. Esse nióbio, quem é que está explorando? Para onde que esse negócio está? Ele vale muito mais que qualquer minério. Sim, claro. Sim. E está aí... Sim, está aí. Está em Minas Gerais, tem também. Exato. E no norte e no Pará, né? E está aqui. Agora, quem é que explora? Para onde que vai e tal? Toda essa riqueza. Isso é um absurdo. Esse país é um país muito rico. Esse é um país muito rico. Agora, quem administra o país, a elite desse país, quem administra o país, é um absurdo, porque, na verdade, o que é? É só, tudo aqui é só extração, né? É só extrativismo. Continua o extrativismo. Não é que é na época do descobrimento. O extrativismo continua. Continua agora o governo, que são os índios, né, que estão dando de bandeja para os empresários. Até eles. Continua, né? Eles dão um espelhinho para a gente. Toninho, a gente faz o seguinte, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta para falar sobre a configuração da campanha eleitoral de 2016. O que é que o PSTU vai fazer, porque foi cortado de 90 para 45 dias a campanha eleitoral. O que fazer? Você responde já aqui no Clique Jornal. Um instante, o Toninho Donizete volta já do PSTU. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT.
De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Hoje a entrevista com o político Antônio Donizete, o Toninho do PSTU. Toninho, ele foi o 5º candidato a vereador mais votado aqui em São José dos Campos, na frente, entre os 460 candidatos a vereador aqui da cidade. E teve quase 7 mil votos e agora, recentemente, foi candidato a deputado federal e obteve mais de 23 mil votos. Pulou de 7 para 23, 3 vezes mais, sempre defraudando a bandeira do PSTU. Agora, as eleições está aí escancarada na cara de todo mundo, faltam 10 meses para as eleições de 2016. A duração da campanha eleitoral, Toninho, ficou reduzida de 90 para 45 dias. O que fazer? Olha, Paulinho, eu vou dizer a você, eu penso que nós vamos ter que, primeiro, pedir voto, evidentemente, e eu creio que através da internet. É isso que vocês estão fazendo. Acho que nós vamos ter que usar as mídias sociais para poder atingir esse público que nós queremos atingir. E pedir o auxílio aí à juventude, por que não aos cientistas, aqueles que conhecem dessa situação, para que possa nos ajudar. Porque, efetivamente, vai ser muito pouco tempo. Nós temos muito pouco tempo de TV, reduziu pouco tempo e reduziu o prazo. Passou a ser 45 dias apenas. Então, nós temos que fazer um trabalho agora, tem que começar desde agora com a mídia social, para poder atingir. E mais, vou te dizer, eu estive na feira aqui do Campos Alemães, ali do Colonial, no Colonial, domingo passado, soltando um material sobre a questão do movimento negro, sobre o Dia da Consciência Negra. E a população já está com o saco cheio de receber material, já começa a estar com o saco cheio por aquilo que a gente falava antes, né? Todo o ódio que está tendo aí aos políticos, se sentiu enganada e tal. Então, eu acho que esse material só de rua, dessa forma que tradicional de fazer campanha, eu acho que vai ser mais... Já está obsoleto. Eu acho que vai ser mais difícil. Agora, eu acho que a mídia social é o que nós temos que fazer. Eu penso que eu vou ter que aprender. Eu que sou jovem há mais tempo, então tenho mais dificuldade, mas eu acho que nós temos que fazer, não tem jeito. Tem alguma regulamentação na internet de campanha? Vocês podem fazer... Não pode falar número, alguma coisa assim, né? Tem uma regulamentação, mas ela muita coisa pode ser feita, aí sem dúvida. Por exemplo, o partido pode, tem outras coisas que é possível ser feita, que não seja uma forma de burlar, mas uma forma de que o que não está proibido é permitido. Sim. Então, aquilo que não está proibido, nós temos que fazer. Porque eu, particularmente, eu acho bom que seja menos tempo de campanha. Eu acho que quem não tem muito dinheiro também a fazer campanha, leva vantagem nesse sentido. Eu também não achei ruim, não. Sabe, 45 dias eu acho que é um bom tempo. É uma pena, mas acabou aquela história do cara fazer um filme, ele contrata, o que não é as campanhas, Paulinho? Eles contratam aí um marqueteiro, e esse marqueteiro é capaz de vender um candidato como é capaz de vender um par de botina. Para ele é tudo igual. E ele vende, ou ele vende um sabonete, ele vende qualquer coisa. E é isso que eles fazem. Nós nunca tivemos marqueteiro é nós mesmos vamos construindo. E eles faziam aquelas peças para a televisão que era fantástico, parecia que aquele não é o Brasil real, aquele é outro mundo. Aliás, que foi usado até o João Santana, que ele foi o maior marqueteiro do Brasil. E ganhou na Colômbia também. Sim, ele faz Argentina, faz Colômbia, faz por todo lado. É um marqueteiro. Bom, que o Duda foi embora agora, né? O Duda, não sei por onde anda, que parece que não está muito aí mais. Mas todos eles, o Nizam também, que é do PSDB, eles constroem aqueles filmes que, inclusive, com uma parte deles era com fotografias que não eram do povo brasileiro, que vai na internet... E tem lá aquele foto de tudo quanto é jeito. Foi denunciado. Foi denunciado, a foto não era norte-americana, nem era do Brasil. É um absurdo. Aconteceu isso pelo PSDB. Esses são os marqueteiros. Príncipe, né? Agora, por falar... Mas por falar... E sem beijo, né? E sem beijo. Agora, o detalhe, por exemplo, 45 dias é a campanha eleitoral, porque a propaganda no rádio e na TV cai de 45 para 35. Então, por isso fica a pergunta... o que fazer? E um detalhe também, né? Para presidentes, para governadores, para prefeito, pode-se gastar 70% do valor declarado pelo candidato, né? Que mais gastou no pleito anterior. Mudou muito. Como é que você vai fazer 35 dias de televisão e rádio? Então, vai ser isso. Eu acho que é muito pouco. E até para produzir um programa que seja um número pequeno de segundos, 15 segundos, 20 segundos, é uma dificuldade.
Você que mexe com isso sabe que é uma dificuldade para você pegar 15 segundos, é uma coisa muito rápida. E nós só vamos ter esse espaço. E aí nós vamos ter que dar uma forma de trabalhar e tentar complementar isso pela mídia social. Não tem outra saída, nós não temos outra saída. Você concorda com esse desequilíbrio aí? Porque eu lembro até nas propagandas do Enéas, que é bonito antigo aí, né? Que ele só entrava, tinha 30 segundos, e falava assim, eu tenho 30 segundos para dizer que meu nome é Enéas. Não concordo. Eu acho virou um chavãozão, né? Acho que é muito antidemocrático, Chile. É absolutamente antidemocrático. Por que não? Ô, Paulinho, eu vou sinceridade, se os candidatos a prefeitos tivessem as mesmas condições, eu duvido que a gente teria esse número de voto, eu duvido que os outros teriam a condição de voto que eles têm. Se não tivesse esse financiamento, bota todos nós, os candidatos todos a prefeito, com a plateia, e aí vai no gogó, no discurso, na capacidade de poder discutir os problemas da cidade. Isso eu toparia. Aí gostaria de ver. Por exemplo, eu fui em vários, quando fui candidato a prefeito, fui em vários debates. E teve debate que foi fantástico. Só que aí aqueles que são candidatos e marqueteiros se dão mal. Quando vê público, se dão mal. Porque aí não tem essa condição. Mesmo porque não sabe nada, não tem... Se falar a verdade, Paulinho, tem alguns que foram até prefeitos, mas não tem nem conhecimento da cidade, não tem nada, e acaba virando prefeito. E é assim no Brasil inteiro. Eu fui num debate, que foi até promovido pelos sindicatos, né? Dos servidores. Servidores, e aqui também, a gente também me lembro desse debate. Esse debate foi um bom debate. Então, me lembro que o Eduardo Cury... O Blanco, não, foi com o Blanco. Ah, esse último, tá. O Blanco fazia perguntas para ele, assim, ele não sabia nem, não entendia nem o assunto, não entendia nem o que estava se falando. Então, muito ruim. Colocaram o candidato fantoche, realmente. Até por isso que o PSDB perdeu aqui. Uma parte. Porque, na verdade, ele teve quase 50% dos votos, apesar de tudo que você falou. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Bem. Toninho, agora, com essa dificuldade de tempo, de condições, falta do biometal, o socialismo... E nós temos que trabalhar, né, Paulinho? Exatamente. Por exemplo, eu ainda trabalho. Eu preciso trabalhar porque e nós defendemos que seja assim. Eu preciso trabalhar, eu preciso buscar meu sustento. Não só eu, como a doutora Anícia também tem que trabalhar lá, porque senão não tem jeito. Mas e os outros têm todo o tempo do mundo para fazer campanha. Que já estão no cargo, né? Já estão no cargo. Agora, com essa dificuldade, o socialismo é uma utopia? Não. Acho que eu não perdi a capacidade do sonho, Paulinho. Eu continuo sonhando, não perdi essa faculdade, acho que é possível. Por exemplo, te digo, o capitalismo é a solução para a humanidade? Na verdade, nós temos 1/3 da população que ainda passa fome. Nós temos quase 2/3 da população, quase metade da população que não tem água encanada. Quase metade da população que não tem infraestrutura nenhuma, não tem esgoto. Nós temos um percentual muito alto da humanidade que ainda não sabe ler e escrever. E a escrita, você começou a se comunicar pela escrita há mais de 4.000 anos atrás, e até hoje as pessoas não sabem ler e escrever, não é possível. Então, não acho que é a solução. Por exemplo, isso que acontece, a Shirley falou aqui sobre os atentados na França. É essa humanidade que nós queremos? É isso? Não, nós queremos outro tipo de humanidade, com mais fraternidade, com igualdade, para as pessoas não serem diferentes. A história do racismo, que nós vimos agora mesmo. Eu acho que só o socialismo é possível resolver isso, porque tudo é anárquico. Hoje o capitalismo é anárquico. A forma da produção é anárquica. Nós queremos, o nosso sonho é que seja coisa programada. Por que hoje, por exemplo, o capitalismo, Paulinho, é o único sistema, e um dia nós podemos vir aqui bater um papo sobre isso, é o sistema que ele entra em crise quando ele está muito bem. Quando ele bomba, quando ele vai muito bem, ele tem que entrar em crise. Porque se ele vai muito bem, ele deixa de dar lucro. Esse é o sistema. Por isso o sistema não pode continuar existindo. Por que são crises cíclicas? Ele cresce, aí vem. A economia vai crescendo. Quando a economia chega no topo, ela precisa cair para destruir aquilo que foi... Para diminuir aquilo que construiu, para começar a construir de novo. Para lucrar de novo. Por isso tem muito desemprego e tal, por isso. É simples assim a história, não é nada difícil. Por quê? Porque não tem nenhum planejamento. Te digo. E o capitalismo, ele faz o capitalismo é de rapina. Então ele pega tudo. Por exemplo, eu já falei aqui, né, que eu sou jovem há mais tempo. Me lembro que o México foi a menina dos olhos que o capitalismo só falava do México, que toda a produção ia para lá. Depois foi a Argentina. Foi o tigres asiático. Não sei se vocês se lembram. Verdade. Quando os tigres asiáticos vinham. Depois virou a China. Chegou a quase 14% do crescimento do PIB. Agora está com a 7,5%. Está uma desgraceira lá. Está caindo muito a China. Porque o capitalismo foi para lá, para as empresas que foram para lá, para poder usufruir disso. A China já está fora. Vai ser a Índia a próxima. A próxima vai ser a Índia. Porque, na verdade, olha só como que é a história. O call center
Na língua inglesa, é na China, é na Índia. É na Índia. Não é nos Estados Unidos nem na Inglaterra. Quando se liga para o call indianos. center ainda é com os indianos, porque a mão de obra é muito barato. Por que a China não serve mais? Porque a China, o salário cresceu 4 vezes. Agora, simples assim. Quer dizer, Então, porque ele precisa de acumular cada vez mais, e são poucas famílias no mundo que dirigem toda a economia. São poucas famílias. E a China não resolveu nem o problema de banheiro ainda. Nem resolveu o problema de banheiro. Lá, é um fato. Lá, até hoje, muita gente não tem nem sequer banheiro. Eu digo assim, percentuais altíssimos, de coisa de 20%, 30% da população. Então, olha que estão próximos de chegar, então, a economia aí, abaixo só dos Estados Unidos, né? Vou até confessar uma coisa a vocês aqui, Paulinho. Eu fui para a China. Voltei da China, deve ter 1 mês e meio, 2 meses, eu fui visitar a China, como ela está colocando. Legal. E a China é uma miséria danada. Mas a poluição da China é uma coisa que é absurda. Por exemplo, tem muita gente que usa máscara, porque a poluição é muito forte. A poluição, por exemplo, eu tive também agora em Cubatão, porque ali também, em Cubatão agora também está fechando ali a antiga Cozipa, está demitindo as pessoas, que também foi privatizada. A Cubatão é muito poluída, e já foi mais poluída. Agora a China é um absurdo. Pequim tem momentos que você não consegue enxergar nada, porque está tudo fechado pela poluição. Toninho. E a população vivendo muito mal. Agora todos os bancos estão lá, hein? Todos os bancos estão lá, estão todas as empresas. Você teve na Itália e China recentemente. Tive na Itália, tive na China, sim. Na Itália foi antes, né, Paulinho? Na Itália eu fui fazer um curso, né? Você se lembra? Você fala um pouco italiano, né? Eu não parlo italiano mais. Ô, Toninho, quero te agradecer. É vero. Agradecer você pelas palavras que você traz aqui na Rádio CT como entrevista. Vai engrandecendo os nossos ouvintes saber que tem um pensador falando nos microfones aqui da Rádio CT. Muito obrigado pela entrevista. Paulinho, eu que agradeço a você, agradeço a Sheila, ao Eduardo que nos acompanhou aqui, agradeço assim de coração mesmo, que esse é o espaço que a gente tem, quando a gente pode vir e falar o que pensa. E eu fico muito agradecido e posso voltar aqui mais vezes, debater outras coisas e reafirmar o convite para amanhã. Você sabe que a nossa vida é assim, né? A cada dia a gente monta um novo debate, um novo embate. Então, amanhã, no sábado, às 10 horas da manhã, esse grande ato na Praça Afonso Pena, para a questão da homenagem aí à consciência negra, ao Zumbi dos Palmares, a questão da mulher, e também o Fora Cunha. Então, um abraço a cada um de vocês, um abraço a teus ouvintes, e a gente volta aqui qualquer dia. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora, a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação e engenheiro Gino Genaro, a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.